que eles doutrinam. A segunda é por meio das companhias. É o que a Bíblia fala. As más conversações corrompem Sim. os bons costumes. Tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo, em que ele fala sobre o plano que a esquerda tinha de dominar o mundo através do controle da escola. E eu falo, tinha porque eles já fizeram isso e controlaram completamente. Desde E quando você acha que isso começou realmente de uma maneira mais incisiva? Porque parece que de uns anos pra cá isso se tornou muito real, muito claro e muito forte, né? a gente talvez teria que voltar até no marxismo cultural para explicar um pouco isso. Você tinha antigamente, os marxistas, eles acreditavam que antes eles utilizavam o seguinte para derrotar os seus inimigos: bala, pá, 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 paredão. E aí com o marxismo cultural, eles entenderam, olha, a revolução tem que ser feita de outro modo. A gente tem que conquistar as instituições, tomar conta das instituições, isso com Gramsci, com a Escola de Frankfurt. Fazendo assim, nós vamos levar o socialismo de maneira quase que imperceptível, isso vai tomando conta, então isso começa aí principalmente no século passado, e vai ganhando mais contornos a cada dia mais, né? A cada dia você vai vendo isso, esses tentáculos do socialismo, do comunismo, se estendendo por todas as coisas. E essa estratégia deles foi vencedora, né? Eles tomaram conta Sim. de tudo. Tomaram conta de tudo. E, como a gente estava falando, então, primeiro por meio da doutrinação e segundo por meio das companhias. Nesse livro Maquiavel Pedagogo, em que ele conta. Esse livro Maquiavel Pedagogo é um clássico porque boa parte do livro é com citações de grandes organizações que tomam conta da educação. A Unesco e por aí vai. Não é teoria da conspiração, tá lá essas grandes organizações dizendo quais eram os seus objetivos. Por exemplo, tem uma citação que ele faz de um desses grandes donos da educação, em que o cara fala explicitamente assim, ó, o objetivo da escola é retirar os preconceitos que as crianças recebem em casa, os preconceitos religiosos. Então, a escola tem que desfazer esses preconceitos. Então, assim, os pais hoje, eles não entendem, eles falam assim, poxa, eu não entendi, eu não entendo, eu criei meu filho na igreja, meu filho ia comigo na igreja, e hoje meu filho é esquerdista, é progressista, ele não quer saber de igreja, mas você o enviou para uma escola pagã, uma escola romana, que de segunda a sexta transmitiu conteúdos romanos, que era contrário à sua fé cristã. Aí depois de 15 anos num colégio romano, com amigos romanos, com professores romanos, você se surpreende com o fato de que seu filho é um romano? É impressionante como que as pessoas não notam, não percebem que é um absurdo. Mas nesse livro Maquiavel Pedagogo, ele mostra, então, várias citações explícitas em que eles falam isso. Olha, o objetivo é aniquilar a fé cristã no coração das crianças e implantando uma nova religião, o humanismo. Tá lá, Sim. não é teoria da conspiração, é citação dos caras. E uma das maneiras que eles iriam utilizar para fazer essa revolução por meio da escola seria através das companhias. Eles citam através das amizades. Eles citam uma experiência muito interessante. Colocaram lá várias pessoas numa sala para praticar o seguinte experimento. Tinham lá, colocaram uma linha, fizeram várias linhas, desenharam várias linhas no quadro, e uma linha era visivelmente menor do que as outras. E aí, havia uma pessoa ali que era um ator. E perguntavam para eles, olha, qual linha é menor? E esse cara que era um ator, ele errava propositalmente. Havia alguns atores ali e eles erravam propositalmente. Era visível qual era menor, mas eles erravam propositalmente. Qual foi o resultado da experiência? Questão de mais de 80% erravam também. As outras pessoas que não eram os atores dali Eram seguiam a influenciadas. maioria. É um negócio assustador. Eu fiz um vídeo recentemente baseado numa algo que é muito parecido com isso. Que a história é um videozinho da internet em que um aluno chega, ele está atrasado e a professora está ali conversando e ela está com um livro que era azul. A cor era outra, mas ó, gente, o aluninho aí atrasado vai chegar e eu vou perguntar para vocês que cor é esse livro. Vocês estão vendo que é azul, mas eu vou dizer, nós vamos dizer que ele é rosa. E quando eu perguntar para vocês, vocês vão dizer que é rosa. É ok, combinou. O cara chegou depois e aí ela começou a perguntar que cor é esse livro. Aí o primeiro falou, é rosa. Aí o cara que chegou depois começou a rir. Perguntou pra outra pessoa, que cor é? Rosa. Ele riu de novo. Perguntou pra terceira, é rosa. Aí ele começou. Até que perguntaram pra ele, que cor é? É rosa.
Infelizmente é assim, é o efeito manada. Infelizmente Sim. as pessoas são assim. As pessoas, elas têm medo de ter uma opinião solitária, elas começam a pensar, somente eu? Somente eu creio assim? Segundo, as pessoas são desesperadas pelo apoio do próximo, do grupo. Ninguém quer viver sozinho. Então, adultos são assim. Adultos seguem a boiada. Imagine uma criança de 5, 6 anos. Que tá em formação de caráter, formação de mente. Exatamente. Então, pouquíssimos adultos têm a força moral de, se tá todo mundo dizendo que 2 mais 2 dá 5, ele tem certeza absoluta que 2 mais 2 dá 4. Ele aprendeu com o pai dele, ele tá disposto a negar o Deus dele, ele tá disposto a negar o pai dele, ele tá disposto a negar a sua própria razão para concordar com a boiada. Adultos são assim. Sim. Adultos, pouquíssimos adultos têm a personalidade e a força moral para não seguir a boiada. E imagine uma criança de 7 anos. Exatamente. Então, assim, é uma coisa totalmente insana. As crianças que sobrevivem, apesar disso. É pela graça de Deus. Sim. É apesar disso. Verdade. Não é por conta disso e porque o pai fez coisa boa. É apesar de tudo isso, porque é um negócio totalmente insano. Eu me lembro, sou nascido em 83, mas eu me lembro que nos anos 80, começo dos anos 90, pô, a gente tinha ensino religioso na escola, Uhum. a gente cantava o hino nacional e tudo isso foi tirado de lado. Foi Exatamente. descentralizado. Tiraram Deus realmente Exato. das escolas, Uhum. né? Não Tiraram dando mais por completo. importância para isso. Exatamente, exatamente. E o resultado disso é assustador, porque ao longo da história humana, o ateísmo sempre foi a exceção. Sempre, o ateísmo não é algo Sim. recente, sempre existiu. O salmista, por exemplo, há milhares de anos fala, diz o tolo no seu coração, Deus não existe. O ateísmo sempre existiu. Mas sempre foi algo muito pequeno. É assustador como que, principalmente a partir do iluminismo, começa ali com o iluminismo, o ateísmo ganhou proporções inimagináveis na história humana. E a escola, quem domina a escola é ateísta. A escola é materialista, é ateísta. Não é por acaso que a gente tem visto tantas e tantas pessoas professando a fé no ateísmo Sim. hoje. Como a gente falou daquele livro, Quem Controla a Escola Domina o Mundo. Isso é verdade. Eu tive com um missionário aqui, gravei um podcast uns 6 meses atrás, e ele mora no país de Gales. Ele já é um senhor, ele pastoreia uma igreja lá, ele usa um codinome, que ele faz missões na África, então irmão Assinon. E ele nos contou aqui pra gente no podcast que uma menina que ele conhece, que faz parte do grupo da igreja dele, estava na escola em Londres e ela falou o nome de Jesus na escola. Quando ela fez isso, outra criança ouviu, começou a gritar para as outras e chamar a professora porque ela estava falando uma palavra que elas não conheciam e que era um palavrão para elas. Meu Deus, olha o nível, né? Então isso não é só uma realidade do Brasil, né? É uma realidade do mundo. Meu Deus. É assustador. É assustador. É assustador. E tudo por meio da escola. Tudo por meio da escola.